Capítulo 30 Disciplina afetiva. Em que base se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Médiuns que tenham observado as regiões de licenciosidade ou desencarnados que a respeito delas venham a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente, por mais brilhantes se lhes externem as conceituações filosóficas. Nos planos enobrecidos, realiza-se também o casamento das almas conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa às vezes longas do amor que os integrará na complementação desejada, encontram no serviço aos semelhantes preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmos os altos valores da cultura e da emoção que lhes propiciam gozos íntimos dos mais alevantados e mais puros. Capítulo 31 Conduta afetiva. Qual é a conduta afetiva entre as almas enobrecidas? Quanto mais elevado o grau de aprimoramento da alma, mais reclamará espontaneamente de si própria a necessária disciplina das energias do mundo afetivo, somente dependendo-se no circuito de forças em que se completa com a alma que se encontra consorciada, ou então em serviço nobre, através do qual opere a evasão das cargas magnéticas de seus impulsos genésicos, transferindo-as para o trabalho em que se lhe projetam a sensibilidade e a inteligência. Isso acontece no plano físico entre aqueles cujo sistema psíquico já se distanciou suficientemente das emoções vulgares, ajustando-se em complementação fluídica ideal às almas irmãs que se matrimoniam. Interrompida a aliança física na esfera carnal por interferência da morte, o homem ou a mulher, consagrados à sublimação íntima, se associam quase sempre à companheira ou ao companheiro, levados à viuvez, em construtivas simbioses de ação, seja no amparo aos filhos ainda necessitados de assistência ou na extensão de obras edificantes, porquanto os espíritos que verdadeiramente se amam desconhecem o que seja abandono ou esquecimento. Atentos ao mesmo princípio de aprimoramento, aqueles que se ajustam em matrimônio superior no plano espiritual permutam as próprias forças em constante circuito energético, pelo qual atendem a vastíssimas obras de benemerência na criação mental de valores necessários ao progresso comum, dentro da euforia permanente que o amor sublime lhes confere. E em lhes faltando a companhia por intermédio da qual se integram nos mais altos ideais de burilamento e beleza, mobilizam as próprias cargas magnéticas criadoras em serviço à coletividade, com o que se elevam mais intensamente na escala da sublimação moral. Ou então, o que é mais frequente, buscam olvidar as próprias possibilidades de maior ascensão, solicitando posições apagadas e humildes ao pé daqueles a quem se devotam, a fim de ajudá-los na execução das tarefas que lhes foram assinaladas ou no pagamento das dívidas com que ainda se oneram perante a lei.
Capítulo 32 – Diferenciação dos sexos. Como se iniciou a diferenciação dos sexos? Os princípios espirituais nos primórdios da organização planetária traziam na constituição que lhes era própria a condição que poderemos nomear por teor de força, expressando qualidades predominantes ativas ou passivas. E entendendo-se que a evolução é sempre sustentada pelas inteligências superiores em movimentação ascendente, desde as primeiras horas da reprodução sexuada começou sob a direção delas a formação dos órgãos masculinos e femininos, que culminaram morfologicamente nas províncias genésicas do homem e da mulher da atualidade. Não podemos esquecer, porém, que o trabalho evolutivo no aperfeiçoamento fisiológico das criaturas terrestres ainda não foi terminado, prosseguindo como é natural no espaço e no tempo. Quanto à perda dos característicos sexuais, estamos informados de que ocorrerá espontaneamente quando as almas humanas tiverem assimilado todas as experiências necessárias à própria sublimação, rumando após milênios de burilamento para a situação angélica, em que o indivíduo deterá todas as qualidades nobres inerentes à masculinidade e à feminilidade, refletindo em si, nos degraus avançados da perfeição, a glória divina do Criador. É imperioso reconhecer, contudo, que não podemos ainda, em nossa posição evolutiva, formular qualquer pensamento concreto acerca da natureza e dos atributos dos anjos, nem ajuizar quanto ao sistema de relação que cultivam entre si. Capítulo 33 – Gestação frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada quando não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor que lhes respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Capítulo 34 – Aborto criminoso. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre, como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidas da justiça humana? Temos no plano terrestre cada povo com o seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas como lei básica, cujas transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se em cada círculo de trabalho no campo cósmico o máximo de equilíbrio com o respeito máximo aos direitos alheios dentro da mínima pena.
Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva, indefectível sobre o perfeito amor no hausto de Deus em que nos movemos e existimos, toda a reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna, e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus, que manda referir a cada um de acordo com as suas próprias obras, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne entremeada de créditos e dívidas pode terminar com a aparência de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim, transitoriamente, ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. É dessa forma que a mulher e o homem, acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior, à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio no centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde em regime de produção a tempo certo. Isso ocorre não somente porque o remorso se lhes entranhe no ser a feição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei lhes reservara para filhos do próprio sangue na obra de restauração do destino. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata, aquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares, de endocrinias diversas, distúrbios mentais com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhe a deserção. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado sem necessidade terapêutica revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual, tantas vezes quantas se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetraram em angústias indefiníveis além da morte, de vez que por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores que lhes recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas, com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido num festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante se denuncia. Dessarte ressurgem na vida física, externando gradativamente na tessitura celular de que se revestem a disfunção que podemos nomear como sendo a miopraxia do centro genésico atonizado, padecendo logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre as toxemias da gestação.
Dilapidado o equilíbrio do centro referido, as células ciliadas mucíparas e intercalares não dispõem da força precisa na mucosa tubárea para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana, nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, determinando não apenas os fenômenos da prenhez ectópica ou localização heterotópica do óvulo, mas também certas síndromes hemorrágicos de suma importância decorrentes da anidação do ovo fora do endométrio ortotópico, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou a placenta prévia hemorragípara, que constituem na parturição verdadeiro suplício para as mulheres portadoras do órgão germinal em desajuste. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o descolamento da placenta eutópica por hiperatividade histolítica na vilosidade corial, a hipocinesia uterina, favorecendo a germicultura do streptococo ou do guinococo depois das crises endometríticas puerperais, a salpingite tuberculosa, a degeneração cística do corto, a salpingoforite, em que o edema e o exudado fibrinoso provocam a aderência das pregas na mucosa tubárea, preparando o campo propício a grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos que os identificam no mesmo processo de desagregação, os síndromes circulatórios da gravidez aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, ressentindo-se como resultado na nova encarnação e em pleno surto de gravidez da miopraxia do aparelho cardiovascular, com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea por deficiência do orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira ou às vezes até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso, na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito, a se lhe evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno que lhe imporá as divergências sanguíneas, com que asfixia gradativamente, através de hemólise, o rebento de amor que alberga carinhosamente no próprio seio, a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, como reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Além dos sintomas que abordamos em sintética digressão na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso a face da hiperexcitação do centro cerebral, com inquietantes modificações da personalidade a ralarem muitas vezes no martirológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Para melhorar a própria situação, que deve fazer a mulher que se reconhece na atualidade com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas? Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardentes caridades uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão de nossos males.